Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 54. Diz assim: Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faz-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, eu ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca. Porque estranhos se levantam contra mim, e tiranos procuram a minha vida, não põem a Deus perante os seus olhos. Eis que Deus da minha boca, o Senhor está comigo, em minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. Eu profetizei para mim sacrifício, guardei o teu nome, ó Senhor, que bom. Vamos ler o título todos juntos. Porque me tem livrado de todos os meus olhos, e meu desejo de Aleluia, né? Glórias a Deus. Então, como o salmista diz aqui, né? Deus, ele é o nosso ajudador, né? Ele que nos sustém, né? Ele que cuida das nossas vidas, é Ele que nos abençoa. E o salmista fala também aqui que Deus, ele é bom, né? E nós temos essa confiança, né? De ficarmos tranquilos e seguros porque Deus é bom, né? E se a nossa vida está nas mãos de Deus e Deus é bom, então nós estamos protegidos, nós estamos seguros, né? A gente sabe que o Senhor, ele está cuidando de todas as coisas, né? Ele está nos livrando do mal, Ele está providenciando aquilo que nós precisamos, Ele está providenciando livramento, né? Todos os dias, todos os momentos. Às vezes a gente nem vê, né? Mas o Senhor está nos livrando a todo momento, né? De coisas ruins que poderiam nos acontecer, de acidente, de violência, de enfermidades, né? Então Deus, ele é maravilhoso e nós estamos aqui essa noite para glorificar, para agradecer, para louvar, para exaltar, né? Para bendizer o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, nessa noite, por estarmos na sua casa, meu Pai, por estarmos na sua presença, Deus, louvando, Senhor, glorificando e engrandecendo o teu santo nome. Nós colocamos diante de ti, Senhor, as nossas vidas, o culto desta noite, meu Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha nos abençoar, que o Senhor fale conosco esta noite, Deus, que o teu Espírito Santo venha agir no nosso meio, venha agir nas nossas vidas, que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo o mal, Senhor, que o Senhor repreenda das nossas vidas, meu Deus, todo o engano, meu Pai, toda angústia, Deus, toda ansiedade, toda preocupação, todo o medo, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a tua paz, Deus, a tua alegria, a tua mansidão, Deus, o teu amor, que a gente esteja sempre, Senhor, nos teus caminhos, na tua presença, Deus, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, meu Deus, é isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Amém. Glória. Vamos louvar com o número 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor.
413. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera assim minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real. Contra o meu inimigo, o Senhor sempre virá. Me prepara uma mesa e comigo nela está. Unge a cabeça minha com óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice engrossou. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém. Vamos orar novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos, Deus, por cada vida, Deus, que está aqui nesta noite, meu Pai, pela tua presença, Deus, pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, Deus, pelo seu amor pelas nossas vidas. Senhor, nós colocamos diante de Ti, meu Pai, todas as nossas petições, meu Deus, aquilo que os Teus filhos estão clamando, aquilo que os Teus filhos estão colocando diante de Ti, meu Pai, todos os dias. Nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que está agindo na vida e na causa de cada um, meu Pai. Nós cremos, Deus, na vitória. Abençoa, Senhor, cada momento deste culto, Deus. Que o Teu Espírito Santo fale conosco esta noite, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus. Que o Senhor venha nos dar discernimento e venha nos derramar a Sua paz, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero convidar a irmã Ivani para continuar dirigindo o culto hoje, amém? Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Antes de passar as oportunidades, eu já vou falar aqui do capítulo 3 de Jeremias, verso 15, que diz: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais os apacentarão com inteligência e sabedoria. Cumprimento a pastora Patrícia, pastor Pedro, pastor Edivaldo, que vocês continuem com sabedoria, conhecimento para estar brilhando. E eu já vou aproveitar também para dar meu testemunho. Vou tentar ser breve, porque as bênçãos foram muitas, senão vai dar vigília. Que todos aqui sabem que minha filha passou essa semana aqui. Ela chegou de viagem no domingo, mas já chegou bem em cima do horário aqui de vir à igreja, passando mal, já chegou passando mal. Mas aí as bênçãos começam aí, porque
no desembarque, ela não conseguia motorista de aplicativo e ficou um tempão. Falei, nossa, já dava tempo de você até voltar, de tanto tempo que ela demorou para... Resolveram vir de táxi. As bênçãos começam aí, porque Deus prepara tudo, né? Assim, quando eles chegaram aqui no domingo, o motorista desceu para ajudar, né? Com as bagagens, e falou assim: melhor corrida que eu fiz foi com esses 3. Quem que se alegra, né? Uma mãe, né? Eu ouvi isso. Mas aí segunda-feira, no meio da tarde, passou muito mal. À noite voltar, passou muito mal e foi para o hospital. Aí começa a saga de achar o hospital para atendê-la com convênio. Mas é o que eu estou falando, Deus prepara tudo. O motorista de aplicativo levou no primeiro hospital, não atenderam pelo convênio. Ele não desfez, esperou, levou no outro hospital, também foi recusado. E esse motorista não abriu mão nem um minuto de acompanhá-los. Até o telefone dele ele emprestou, por causa de ser telefone com linha de fora, e para facilitar, e vários, né? Quando chegou no quarto hospital, que voltou para o terceiro que eles tinham ido, que ela conseguiu atendimento, e foi assim uma luta, mas o motorista de aplicativo não deixou em momento nenhum de acompanhá-los ali e dar toda uma assistência. Então, quer dizer, é Deus que coloca, é Deus que ajuda, né? Para dar uma resumida, porque o negócio foi bom demais, muitas bênçãos. E ontem ela embarcando, a prima do meu genro que estava junto, o voo tinha uma diferença de 25 minutos. Foram para embarcar. Chega lá, Sara viu que o voo tinha sido cancelado. Ela falou, pronto. Eu já não queria deixar a Luana, né, que é a prima, viajar sozinha, mas quando ela olhou, ela foi relocada para o voo da Luana. Viajaram os 3 juntos. E assim, é bênção, sem problema nenhum, já estava tudo, nossa, é muita bênção. Então eu vou deixar os irmãos agora com a oportunidade. Eu agradeço a Deus, porque é bênção demais. E agora está aberta a oportunidade dos irmãos. Quem? Eu falei que demorava. Eu também saludo a todos com a paz do Senhor. Amém. Também é um motivo de alegria, né? Poder estar aqui. Faz um pouquinho de tempo que eu não venho aqui, aí tá até falando com a irmã Zé. E se a gente ficar mais longe, as bênçãos parecem que é mais difícil também, né? Parece que as coisas começam a fechar assim. Falei, meu Deus, tem que começar a voltar a fazer a obra de Deus, né? A irmã estava contando as bênçãos aqui. E a gente sempre quando vem aqui, vê a irmã aqui, né? Fiel aqui, Deus, Ele abençoa mesmo, né? Verdade. Aleluia, eu vou louvar o Senhor. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração.
acredita quem tá do coração, traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, amém. Gente, eu não acabei não, tem mais aqui. A Luana, essa moça que esteve aqui, é a mesma que a igreja orou por ela há 9 meses, pelo ataque que ela sofreu do próprio cachorro, que teve aquele problema gravíssimo, né? Por 7 minutos ela não teria a vida ceifada. Então ela veio, ela agradeceu, falou que gostaria muito de conhecer aqui, mas não teve, né, como. E ontem, antes dela sair, ela falou: deixei um bilhete ali, você só vai ler depois que eu for embora. Obedeci. E ela ali falou, agradeceu as orações dos irmãos. É muito bom ter gratidão também, né? Ela reconheceu, agradeceu pelas orações, está lá. E ela falou até isso para a irmã Zélia, que gostaria de ter vindo aqui, agradecer pessoalmente. E é isso, é gratidão. A oração alcança, né? Lugares, pessoas que você talvez nem imagine, né? Então a oração tem esse poder. A gente tem que estar orando mesmo. E gratidão. E ela agradeceu muito a igreja pelas orações na época. E é isso. Tá em constante oração mesmo, né? E gratidão. Agora, oh meu Deus, mais alguém? Irmão Omi. Saúde os irmãos que a paz do Senhor, amém? Amém? Temos que aproveitar as oportunidades enquanto é tempo, né? Então Deus nos diz para a gente exercitar a sua palavra o tempo todo, porque Ele é bom. Aqui em Colossenses 3 diz assim: exortação à santidade e ao amor fraternal. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro,
Cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domínio em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Amém. Palavra de Deus aqui em Colossenses 3 é bem explicativo, né? Não precisa tradução, e nem a gente aumentar, porque na palavra de Deus a gente não pode, diz a palavra, nem colocar uma vírgula, porque não nos pertence a esse propósito, porque o que já está na Bíblia já está de acordo com os ensinamentos de Deus para nossas vidas. E aqui diz, né, que como a irmã diz, né, disse que nós oramos pela irmã lá, né, e Deus fez a obra. Então aqui também fala que a palavra de Deus, né, habita em vós abundantemente, e que toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então tudo isso faz parte que Deus nos ensina através dessa carta de Paulo aos Colossenses, né? Que nós devemos fazer. E é muito grato a gente saber que a palavra de Deus, quando ela realmente toca os corações, a vida de um irmão conhecido da gente, a gente sabe que verdadeiramente ela foi alcançada por Deus, porque Deus é amor e Ele só nos quer o nosso bem. Nós que de vez em quando desalinhamos um pouco no caminhar com Ele, mas logo a gente, através da oração, a gente procura o perdão de Deus, e as demais Ele nos perdoa, e nós continuamos a nossa caminhada aqui até o dia que Ele vem nos chamar para a glória. Por isso que nós estamos aqui, que é o principal. As coisas do mundo, Deus nos permite, mas o propósito maior é a nossa salvação. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus Cristo. Amém. Mais algum dos irmãos? Aleluia, né? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Grande é o nosso Deus, né? Primeiramente eu quero dar parabéns para o pastor da igreja, né? Irmã Patrícia, pastor Pedro, pelo dia do pastor, né? Que Deus abençoe. Também quero agradecer a Deus pela vida do meu genro, né? O Isaac, que fez aniversário hoje, né? Que Deus possa abençoar, Isaac, seus anos de vida, prolongar nessa terra com muita paz, com muita saúde e muita prosperidade. Que Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Também quero agradecer a presença da irmã Divina, mas da irmã Denise. Eu quero agradecer pela presença de cada um dos irmãos que está aqui. A irmã Denise disse que está sentindo falta de cantar. Irmã Denise, a igreja está aberta, nós estamos aqui de braços abertos para receber você. Você cantar maravilhosa para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, te proteja, dê muita paz, muita saúde, que a prosperidade chegue na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, você e toda a sua família.
Eu agradeço a Deus que nós estamos aqui em gratidão ao Senhor, né, Vani? Em gratidão pela vida da Sara, que passou uma semana mais nós, né? Que Deus trouxe em paz e levou. Teve um transtorninho, mas isso não foi nada. Para Deus tudo isso foi muito fácil, né? Que Deus abençoe a Sara lá também, Gabriel, a Luana também, que eu gostei muito, uma moça muito boa. Que Deus venha abençoar nós com toda sorte de bênção nessa noite, aleluia. Vamos orar nessa noite, né? Pedir que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre nossas vidas. Aleluia. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez na tua presença, Senhor. Eu quero apresentar a tua igreja, Senhor. Eu quero apresentar cada vida que está neste lugar, Senhor. Tu és um Deus tão maravilhoso, tu és um Deus tão poderoso. Por isso eu te peço nessa noite, derrama as suas bênçãos sobre nossas vidas, Senhor. Que tu venha guardar o nosso caminhar, o nosso deitar e o nosso levantar, Senhor. Eu te peço nessa noite, enche nossos corações de amor, enche nossos corações de alegria, enche nossos corações de paz nessa noite, para repreender toda a seta do inimigo que vem contra nossas vidas. Eu te peço, meu Deus, abençoa a minha vida, abençoa a vida da Patrícia, abençoa a vida da irmã Ivani, abençoa a vida da irmã Vilma, do irmão Fábio, da irmã Divina, da irmã Denise. Toma essas vidas em tuas mãos, Senhor. Também está a irmã Isabela aí, irmão Pedrinho, Senhor. Toma essa família em tuas mãos, Senhor. Eu te louvo e te agradeço pela vida do Isaac, que está fazendo mais um ano de vida hoje. Eu te agradeço pela vida do irmão Lúcio também, Senhor, da família, Senhor. Foi maravilhoso, a gente se reuniu tudo ali hoje, naquele restaurante, e foi uma bênção, Senhor. E eu te agradeço por esse dia tão abençoado e tão maravilhoso. Eu te agradeço pela vida do irmão Amir também, Senhor. Toma a vida dele em tuas mãos, Senhor. Acaba os teus anjos do lado dele, prosperando a vida dele em todas as áreas e repreendendo toda a seta do mal. Eu te peço nessa noite, abençoa a vida da irmã Betânia, Senhor. Toma aquela mulher em tuas mãos. Abençoa a Daílton, Senhor. Oh, meu Deus, toma de conta do Senhor, daquele casal. Abençoa minha filha, Senhor. Guarda ela debaixo da tua mão santa e protetora. Abençoando, guardando, livrando de todas as setas e todas as setas do mal, Senhor. Abençoa a vida do pastor, Senhor. Abençoa a minha vida também, Senhor. Eu já te louvo e te agradeço nessa noite, por cada vida que está aqui nesse lugar. A vida da irmã Vilma, né, também, Senhor. Que Deus abençoe também a Vânia lá naquele lugar. Abençoa os netos, Senhor. Oh Deus, acaba os teus anjos lá do lado daquela família, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Em nome de Jesus. Abençoa mesmo, Jesus, aquelas crianças. E abençoa nossas vidas. E abençoa esta igreja. Porque essa igreja é do Senhor. E eu já te louvo e te agradeço nessa noite, por essa igreja ser do Senhor Jesus. E Ele está aqui neste lugar, com as mãos estendidas para nos abençoar. Eu já te agradeço nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E estamos nessa noite aqui, sempre alegre, quando estamos na casa do Senhor, né? Aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, o versículo 13 diz assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Amém? Amém. Aqui a passagem
quando Deus tinha rejeitado, já não estava mais satisfeito com Saul, e ele fala para Samuel vá a Jessé e unja um dos seus filhos que ele tinha escolhido para ser rei. Samuel usou justificativa e tal, mas o Senhor manda que ele vá, e ele foi. No versículo 6 diz que quando ele entrou ali, ele viu Eliabe e ele pensou: certamente está diante de mim, meus olhos, o ungido do Senhor. E o Senhor falou para ele: olha, Samuel, você não olha para a aparência, não olha para o tamanho, porque o homem vê com os olhos, mas eu vejo o coração. E começaram a passar os filhos de Jessé ali, e passou todos eles. E não tinha aparecido aquilo que o Senhor tinha determinado. E Samuel, um homem de Deus, profeta, vidente, pergunta para Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele disse: não, ainda tem o menor que está apacentando as ovelhas. E ele fala para ele: manda buscá-lo, não nos sentaremos à mesa antes que ele chegue. E diz a palavra do Senhor que quando Davi entrou, ele era um homem de olhos bonitos, de boa aparência. O Senhor disse: levanta e unge, que é esse mesmo. O rapaz nem ali não estava, mas Samuel sabia que Deus não ia lhe mandar num lugar se não houvesse aquilo que o Senhor tinha prometido. Então, quando passou todos os filhos, ele disse: espera aí, já acabou os filhos? Não, ainda tem um, manda chamar. E quando ele entrou, o Senhor falou com ele: unge, porque é esse aí. E quando Samuel ungiu a Davi, a palavra do Senhor diz aqui que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Por que era necessário que o Espírito de Deus se apoderasse de Davi? Só porque ele ia ser rei? Não, porque Davi tinha que passar muita luta, muita dificuldade. Ele ia enfrentar muita perseguição para poder chegar no lugar que Deus tinha determinado. Então, muitas vezes, Deus tem algo preparado para nós, e na primeira dificuldade que aparece, parece que nós queremos desistir. Quando às vezes nós temos que passar muita luta, muita dificuldade para alcançar a promessa. Nós precisamos esperar com confiança no Senhor. Eu sempre gosto de citar o caso de Caleb. Caleb tinha a promessa de Deus que aquele Moisés tinha falado para ele que aquele monte que ele pisou era dele. Ali era a sua possessão. E quando foi na hora de Josué distribuir a herança, ele chega com toda a ousadia e fala para Josué: tu estava lá naquele dia, tu viste Moisés, servo do Senhor, falar que aquele monte é meu. E tu sabes como é que aconteceu, que nós não podemos entrar aqui. Agora, tu me dá aquele monte. E eu não quero saber. Eles faz 45 anos. E de repente eu tinha 40 anos na época. E o Senhor me conservou com vida 45 anos e eu estou tão forte como estava naquela época. Agora me dá esse monte. Eu não quero saber se lá tem gigante. O que tiver, o Senhor vai tirar e vai me entregar na minha mão. Então muitas vezes nós temos que esperar pela bênção do Senhor. Às vezes ela é demorada. Mas toda promessa que o Senhor tem nas nossas vidas, se nós continuarmos na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, nós vamos alcançar. Davi passou por toda a dificuldade. A primeira prova foi quando Deus foi apresentar ele, que foi para ele enfrentar Golias. Ali Deus estava apresentando ele para Israel. Um jovem que não era guerreiro, enfrenta o guerreiro mais temido dos filisteus, e simplesmente com a funda ele vence ele.
E dali para frente, Saul, ele começou a receber o elogio e cresceu o ciúme de Saul, e Saul começa a persegui-lo. E ele teve Saul 2 vezes na sua mão. E ele fala para os seus homens: longe de mim que eu toque no ungido do Senhor. Ele ia esperar a hora certa. Ele não ia tentar adiantar. Ele ia esperar a hora certa. Um dos grandes problemas de Abraão foi que eles quiseram antecipar a vontade de Deus para que ele tivesse um filho. E aquele filho terminou sendo um problema para ele. Porque Deus quer que nós estejamos prontos a esperar, a lutar, a confiar, principalmente confiar que as promessas que Ele tem na nossa vida, elas virão. Nós só precisamos continuar servindo ao Senhor com amor, com dedicação, com confiança e sabendo que vamos receber aquilo que o Senhor nos prometeu. Observa, cada um de nós vamos observar a dificuldade que nós já passamos na vida. E como na hora mais difícil, o Senhor sempre apareceu para estender a mão e nos dar a vitória. E vai continuar dessa maneira. O Senhor sempre te abençoando, te guardando, te livrando e te dando a vitória na hora certa. Não é antes e nem depois. É na hora do Senhor. Ela vem porque é promessa do Senhor. E aquilo que o Senhor prometeu, Ele não falha. O Senhor não é homem para que falhe. Ele decretou, está assinado e vai receber em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Jesus. Quem confia, dá glórias a Deus e diz amém. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Mais alguns irmãos? Como da irmã, né? Vamos ver, mulher. Vamos tocar a igreja. Amém. Amém. Abençoa a vida dela, Pai. Vai sustentar ela e fortalecendo, meu Pai. Abençoa essa palavra que ela vai trazer, meu Pai. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Que o Senhor abençoa ela, sustenta e fortalece, abençoa o ministério dela, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos fazer a leitura que está em Gênesis, capítulo 27, do versículo 30 ao 35. Gênesis, capítulo 27, do versículo 30 ao 35. Enquanto os irmãos se encontram, eu quero agradecer, pelas palavras, de felicitação pelo dia do pastor. A palavra de Deus diz assim: pastoreai o rebanho que é de Deus. Então nós temos uma grande responsabilidade, porque o rebanho é do Senhor. Mas ao mesmo tempo a gente também não está sozinho, porque a gente faz isso com a ajuda do Senhor, e do Espírito Santo. E é um prazer, estar aqui na casa do Senhor, servindo os irmãos, servindo a igreja. E eu quero agradecer a Deus por isso. E eu quero agradecer a Deus também hoje pelo aniversário do Isaac, mais um ano de vida, que Deus está concedendo a ele com saúde, como minha mãe já até falou essa noite, que a gente passou um dia assim, hoje bom, na família, um dia de alegria, um dia de comunhão. E é uma bênção de Deus, a gente está completando um ano de vida bem, com saúde e bem com a família, e em família, porque quantas pessoas não têm família, quantas pessoas não estão bem de saúde, isso é uma bênção, e eu quero agradecer a Deus pelo Isaac também, porque ele é uma bênção na minha vida, e que Deus continue abençoando a vida dele, multiplicando os anos de vida, prosperando saúde e com todas as bênçãos que Deus tem para a vida dele, amém? Amém? Então vamos ler Gênesis 27, do versículo 30 ao 35, diz assim: e aconteceu que, acabando Isaac de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o ao seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai.
e coma da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que tu viesses e abençoei, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Amém? Amém. Só até aqui os irmãos podem sentar. Esse trimestre, na escola dominical, a gente está estudando sobre os patriarcas, né? E a gente está estudando sobre Jacó. E lendo essa passagem, né, aqui a gente sabe que Isaque ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Eram gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro, então ele era o primogênito, ele era o mais velho. Naquela época existia uma cultura e o primogênito ele tinha vantagens. Uma das vantagens é que ele recebia a herança em dobro. Então, o que o pai fosse deixar para o primogênito era o dobro. E além da herança em dobro, da bênção material, também tinha uma bênção espiritual. Porque eles acreditavam que eles tinham que abençoar apenas o primogênito, né? Ele proferia palavras de bênção ali na vida do primogênito. Então, isso muitas vezes causava ali disputa entre os irmãos, causava comparação. E nessa ocasião aqui, se a gente ler no início do capítulo, diz que Isaque ele já estava idoso, ele não sabia, né, quando chegaria o seu fim, e ele queria abençoar o primogênito para seguir a tradição. Então ele chama Esaú e fala assim: olha, Esaú, eu quero que você vá, casse um animal, você prepara para mim um guisado bem gostoso, traz, que eu vou comer e depois eu vou te abençoar. Então ele ia proferir ali sobre a vida de Esaú a bênção do primogênito, que era a cultura da época, né? Eles abençoavam especificamente o primogênito. Mas, assim, abrindo um parênteses, antes disso, a gente sabe que Esaú, ele já tinha vendido o direito dele de primogenitura para Jacó. Ou seja, ele tinha, né, desprezado a primogenitura. E, curiosamente, por um prato de comida. Então ele trocou a primogenitura dele por um prato de comida. E agora o que Isaque fala? Prepara um prato de comida para mim bem gostoso, me traz, que eu vou abençoar o primogênito. Só que eu acredito que Isaque nem sabia que Esaú tinha vendido a primogenitura dele, e ele queria abençoar Esaú, porque ele era o primogênito e ele também era o mais próximo, o mais querido de Isaque. Só que Rebeca escuta Isaque falando isso, e ela chama Jacó e ela prepara um plano. Fala: olha, Jacó, é o seguinte, a gente vai enganar seu pai. Você vai ali, vai pegar um animal, eu vou preparar bem gostoso do jeito que ele gosta, você vai se disfarçar e você vai receber a bênção no lugar do seu irmão. E foi isso que aconteceu. A passagem que nós lemos aqui, Jacó tinha acabado de ser abençoado quando Esaú chega e descobre. Ele fica amargurado, ele fica revoltado e pede para Isaque abençoá-lo também. A palavra de Deus nos ensina, e espiritualmente a gente sabe que as palavras, elas têm muito poder, e as palavras dos pais, elas têm um peso e uma autoridade espiritual muito grande. Então a gente vê aqui na história da Bíblia que aquilo que os pais profetizavam sobre a vida dos filhos era o que acontecia. Só que eles acreditavam o quê? Que eles só podiam abençoar o primogênito, que era o primogênito que ia receber essas palavras. Mas a gente sabe que não, que aquilo que o pai profetiza sobre a vida do filho tem um peso e tem uma autoridade, né? Espiritualmente falando. Então os pais, eles têm que aproveitar e usar com sabedoria essa autoridade espiritual
espiritual que eles têm sobre a vida dos filhos. Só que aí o que acontece aqui? Quando Esaú fala com Isaac, você não tem uma bênção para mim, e Isaac fala o quê? Eu já abençoei o seu irmão, não tem mais bênção, né? A bênção era para ele. E aí, quando eu leio essa passagem, eu fico pensando assim, como é o Deus que nós servimos? Porque o Deus que nós servimos, Ele é o nosso Pai. E ao contrário do homem que acreditava que só podia abençoar um filho, que ele não podia abençoar os dois, Deus, Ele tem bênção suficiente para todos os filhos. Todos nós que somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e nós temos direito às bênçãos do Senhor. Lá em Gálatas capítulo 6, capítulo 3, do 26 ao 29 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já fostes revestidos de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Amém? Então olha só o que a palavra de Deus diz, que se nós cremos, nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós também somos herdeiros, nós temos bênçãos para as nossas vidas. E a bênção de Deus, ela não é limitada. Deus, Ele não precisa escolher, eu vou abençoar esse filho ou esse. Não, Ele abençoa todos, né? O Senhor, Ele tem bênção para todos, né? Em Deus existe herança para todos, existe graça para todos, existe perdão para todos, mas para todos aqueles que creem. Nós vimos aqui nessa passagem, né, que a bênção humana, por mais que o homem queira abençoar, ela é limitada. Mas a bênção de Deus, ela não é. Quando a gente lê essa passagem aqui toda, a gente vai ver que Esaú, ele pergunta mais de uma vez: não sobrou nenhuma bênção para mim? Não tem uma bênção para mim? E a resposta de Isaac foi não. A única coisa que Isaac faz foi repetir para Esaú a bênção que ele tinha dado para Jacó, né? Então nós precisamos aprender a tirar os nossos olhos desse mundo natural, porque ele é limitado, e colocar os nossos olhos no Senhor. Porque quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador, as coisas na nossa vida, elas mudam. A nossa vida, ela não vai ser mais como a vida das pessoas que estão no mundo. Por quê? Porque nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, elas vivem com os olhos no mundo natural, né? E por causa disso, muitas vezes elas ficam se comparando e elas ficam competindo. Elas ficam como Esaú: ah, mas se abençoou fulano, como é que vai me abençoar agora? Não tem bênção para mim. E Deus não é assim, né? Não é porque fulano recebeu uma bênção que você não pode receber. Deus tem bênção para o fulano e Deus tem bênção para você também. Não é porque o fulano está sendo usado que você não vai ser usado. Deus vai usar o fulano e vai usar você também. Então muitas vezes a gente vive com essa mentalidade de escassez, como se Deus tivesse dado para um, não pudesse dar para outro. Só que Deus tem para um e tem para todos. A palavra de Deus diz para todos aqueles que crerem, né? O Deus que nós servimos, Ele é um Deus abundante. Ele não é um Deus de escassez. A lógica de Deus não é a lógica do mundo. A lógica de Deus, ela não é uma lógica humana. No reino de Deus, a bênção de uma pessoa não impede a bênção de outra pessoa. O chamado de um não diminui o chamado do outro, até porque todos nós somos membros do corpo de Cristo e a gente precisa uns dos outros. Então, o chamado de uma pessoa vai edificar e abençoar a sua vida, e o seu chamado vai edificar e abençoar a vida do outro. Então nós somos cooperadores de Cristo,
né? Nós estamos aqui para abençoar a vida do outro. E quando Deus derrama a graça dele sobre a vida de uma pessoa, não esgota a graça de Deus. Não, ele tem graça para todos nós. A graça de Deus, ela é para todos. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom para com todos. A gente até leu no Salmo de abertura também, falando que o Senhor é bom, né? A gente leu em Gálatas que todos nós somos herdeiros, né? E em Deus, essa herança, ela vem pela fé, né? Por nós crermos no Senhor. Então, pela sua fé, você se torna filho de Deus. Pela sua fé, você se torna herdeiro de Deus. E não importa a sua filiação natural. Ah, mas eu sou filho de fulano, ou filho que... não, a sua filiação você é filho de Deus, né? E Deus, ele tem bênção para a sua vida. A sua fé é o que importa diante do Senhor. E a gente precisa entender isso, que o céu, o reino de Deus, é um lugar de abundância, não é um lugar de escassez, né? A gente tem que viver na lógica de Deus, na lógica dos céus. Lá em Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória. Então o nosso Deus, o nosso Pai, ele é rico. Deus, ele tem tudo o que nós precisamos. E a gente precisa viver essa realidade do céu, a realidade do reino de Deus. Nós precisamos entender que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo, nós pertencemos ao reino de Deus. E no reino de Deus as coisas são diferentes. No reino de Deus as coisas, elas funcionam pela fé, né? A gente precisa acreditar e tomar posse no que está escrito na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que é a verdade para as nossas vidas, independente das circunstâncias. Eu vi um testemunho essa semana de um casal que o filho deles foi diagnosticado com um câncer raro e agressivo. Eles são pastores nos Estados Unidos. Eu não sei se os dois são brasileiros ou se é só o pai ou só a mãe. Eu sei que um dos dois é brasileiro. E esse menino, acho que com 8 anos, foi diagnosticado com esse câncer. E assim, ele ia fazer o tratamento, mas sem expectativa de cura. Só que os pais, eles não aceitaram esse diagnóstico. E eles começaram a orar, a fazer campanha, a declarar, a profetizar a cura, a acreditar na realidade do céu, a acreditar no que a palavra de Deus diz. E aí esse menino foi curado. Apesar desse câncer dele tão difícil, ele recebeu agora o diagnóstico de que ele está curado, para a glória de Deus. Então foi a fé, né? Foi um milagre que Deus realizou. Por quê? Os pais podiam ter, ficado tristes ali, aceitado aquele diagnóstico e se conformado, mas não, eles decidiram lutar, eles decidiram orar, eles decidiram acreditar na palavra do Senhor. Então a gente precisa acreditar e viver o que está escrito na palavra de Deus, né? Na casa de Isaac, a gente vê aqui que existia apenas uma bênção que estava sendo disputada pelos 2 filhos. Só que na casa de Deus, o nosso Pai, como nós vimos, existe uma graça abundante. Existe bênçãos em abundância. Em Deus existe riqueza, em Deus existe prosperidade, mas a gente precisa crer. A gente precisa tomar posse dessa palavra e tomar posse dessas promessas. Enquanto Isaú estava perguntando, só tem uma bênção, a palavra de Deus diz que em Cristo existe uma herança para todos os filhos, não apenas para um filho. Existe bênção e promessa para todos os filhos, não apenas para um filho. Existe perdão para todos, existe propósito para todos, existe cura, existe libertação, existe dons espirituais, existe graça de Deus para todos nós. Mas a gente precisa acreditar, né? Porque a condição que existe para que a gente viva o reino de Deus, para que a gente viva essas promessas de Deus, para que a gente receba essas bênçãos de Deus nas nossas vidas, é acreditar em Jesus,
é acreditar, né, que Ele é o Filho de Deus, é acreditar no Senhor. E nós precisamos aprender a perseverar em oração. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está firme na igreja, a gente está firme no propósito, né? A gente está buscando, a gente está orando, mas o que acontece? Tribulações, problemas, dificuldades, e a gente não pode deixar que essas coisas esmoreçam a nossa fé, nos afaste da presença de Deus e diminua a nossa comunhão com o Senhor. Muito pelo contrário, são nesses momentos que a gente tem que permanecer, porque aí é que vai ser a diferença no resultado que a gente vai ter, né? Se a gente permanece firme no Senhor, com certeza absoluta nós teremos vitórias. Mas se a gente desanima, se a gente esmorece, se a gente se afasta, aí pode ser que coisas boas realmente não aconteçam, né? Então nós precisamos perseverar no Senhor, né? Nós precisamos estar na presença do Senhor, independente do que está acontecendo nas nossas vidas, independente do que nós estamos passando. A gente precisa ter disciplina, essa é a palavra, a gente precisa ter disciplina diante do Senhor. A gente precisa ter disciplina de oração, a gente precisa ter disciplina de leitura da palavra de Deus, a gente precisa, como a gente viu aqui, né, que eles acreditavam que a bênção do Pai era apenas para um, mas a gente precisa profetizar, né? A palavra de Deus diz que a gente vai comer do fruto da nossa palavra, daquilo que a gente fala. Então nós temos que profetizar coisas boas na nossa vida, profetizar a palavra de Deus nas nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela só tem coisas boas para nós, né? Então a gente vê que Jesus, ele foi o primogênito de Deus, mas a palavra de Deus diz que os que creem participam da herança espiritual como co-herdeiros do Senhor. Então não tem essa diferença, nós somos herdeiros da mesma maneira, né? Nós somos filhos de Deus da mesma maneira. Então o que antes era só do primogênito, através de Jesus se tornou acessível para todos aqueles que creem no Senhor. Mas a gente precisa acreditar, né? Esse é o segredo, é a nossa fé, né? É a nossa convicção em Deus, é a nossa perseverança, porque tudo é possível ao que crê, mas nós precisamos acreditar para a gente viver, né, as promessas de Deus, para a gente viver o extraordinário de Deus aqui nessa terra, aqui nessa vida, para que a gente tenha realmente, né, tudo isso que o Senhor prometeu para as nossas vidas e tudo que o Senhor conquistou para nós. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Abençoado e que diz, crê somente, né? A própria palavra, crê somente. Nós temos que crer, né? Perseverar. Vamos entrar agora no momento de recolhendo nossas ofertas, irmão Fábio. Por favor. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas, ó Senhor, abençoa as ofertas, abençoa os seus filhos que cooperam com o coração, dando a eles mais amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Amém. Céu, abençoa a nossa igreja, abençoa nossa abençoa a nossa saúde, abençoa a nossa vida financeira, gente de alegria, de paz, abençoa a nossa caminhada, traga paz na volta da nossa casa, abençoa a nossa saúde, livre todo o mal, tudo que estamos precisando de Deus. Amém. Amém. Quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui à frente. E passa a palavra para frente.
Aleluia, Jesus. Que bom que nós podemos estar reunidos aqui hoje, né? É maravilhoso estar na casa do Senhor, orar, louvar, ouvirmos a palavra do Senhor. E o Senhor tem sempre abençoado e prosperado. Hoje é dia do pastor. Eu queria, em nome da igreja, agradecer à pastora Patrícia pela dedicação que ela tem, pelo amor que ela tem por cada membro, como ela se dedica em cada área, em cada detalhe. E isso é importante, porque o seu pastor não é só estar aqui pregando a palavra, eu vejo dela o amor que ela tem pela obra, a dedicação. Por isso hoje eu quero parabenizar a pastora, amém? Que nós possamos continuar sempre na presença do Senhor, buscando, recebendo do Senhor aquilo que tem nos entregado e confiando que a bênção vai vir na nossa presença, amém? Eu queria convidar aqui o irmão Isaac, nós vamos estar orando por ele, é o aniversário dele, né? Depois nós vamos continuar. Aleluia, Jesus. Deus amado, Pai maravilhoso, está aqui. Hoje na tua presença, Deus, eu quero apresentar o teu filho, está completando mais um ano de vida na presença do Senhor. Derrama as bênçãos sobre a vida dele, Senhor. Multiplica as bênçãos na vida do teu filho, dando saúde, dando paz, muitos anos de vida, Senhor. Já te louvo e te agradeço mais uma vez pela vida do teu filho. Em nome de Jesus, Senhor. Na vida do teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar aqui terça-feira, realizando nosso culto, de 8 da manhã às 9, como nós fazemos toda semana. E domingo, mais uma vez, nós estaremos aqui, estamos convidando os irmãos para nós estarmos juntos aqui. É sempre bom nós estarmos na casa do Senhor, amém? Vamos orar pelo nosso pedido. Aqueles que não têm o pedido, coloca na presença do Senhor o seu desejo, que o Senhor passar a sua vida. E Ele vai estar te abençoando, porque Ele é Deus que conhece a nossa necessidade, o nosso coração e aquilo que nós queremos, amém? Deus amado, Pai maravilhoso, nós queremos te apresentar, Senhor Deus, os pedidos de cada um dos teus filhos, meu Pai. Cada um, Senhor Deus, escreveu algo para ti esse ano, Senhor. E eu quero te pedir, meu Pai, que na grandeza da tua benignidade, Senhor Deus, tu venha responder, Senhor Deus. Muitas vezes não é conforme o que nós queremos, mas é conforme a tua determinação. Porque tu sabes, Senhor Deus, onde nós precisamos. Tu sabes, Senhor Deus, onde é a nossa necessidade. E tu sabes, Senhor Deus, aquilo que nós precisamos receber, Senhor Deus. Às vezes o que nós queremos não é o melhor, mas tu, Senhor, que conhece o melhor para cada um de nós. Eu te peço, Senhor, responde a cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos ficar orando no encerramento do culto, depois de uma bênção final, amém? Deus amado, Pai maravilhoso, mais uma vez nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Eu quero te apresentar a cada um dos teus filhos que estão aqui, meu Pai. Cada lar que está aqui representado, que tu possa visitar nessa noite, meu Pai. Visita também aqueles que não puderam vir nessa noite, meu Pai. Vai de encontro, abençoa a vida de cada um, meu Deus. Move a tua mão a favor de cada um dos teus filhos. Tu é aquele que nos guia, nos leva, meu Pai, e segura na nossa mão a cada dia, meu Pai, a cada passo que nós damos, a cada caminhada. Tu estás sempre ali do nosso lado para nos guardar e para nos abençoar. Nós queremos te agradecer nessa noite, Senhor,
por tudo que Tu tem feito nas nossas vidas, por todas as bênçãos, por todo o livramento, Senhor, que Tu tem dado. Nós queremos Te agradecer nessa noite. Mas sabemos, Senhor Deus, que somos dependentes de Ti, Pai. Por isso eu quero Te pedir, continua nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus, Senhor. Leva, Senhor, em paz como Tu trouxeste a esse lugar. Dá-nos, Senhor, uma semana de paz, de bênção e de prosperidade. Toca no coração de cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, para que o Teu amor e a Tua vontade estejam sempre no nosso coração, meu Pai, para podermos andar com Tua determinação, naquilo que Te agrada, meu Pai. E nós Te agradecemos, Senhor, por tudo isso, Senhor. E eu decreto nessa noite uma bênção especial na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos possam dizer amém.